meu tema é um tema bastante amplo, é para falar da apelação, dos aspectos destacados da apelação, que dos recursos me parece aquele que tem um tratamento mais completo e que nos permite até, de uma maneira bastante ampla, revisitar quase que toda a teoria geral dos recursos. Mas, de outro lado, o tempo, eu diria para os senhores, é bastante apertado. Em 30 minutos falar de apelação, obviamente nós temos que fazer escolhas. E as minhas escolhas, elas partem, em primeiro lugar, da proposta, né, do tema da palestra, ou seja, os aspectos destacados da apelação no CPC de 15. E eu separei aqui 5 grupos de questões. Confesso, não sei se vou conseguir, em 30 minutos, falar de todos, e como eu disse que já vim a outros eventos da ESA, eu já conheço a doutora Thaís, que é bastante rigorosa, e ela já me conhece também. Eu até desconfio que talvez, né, ela já adiante aí o tempo para quando eu tomar o cartão amarelo e o vermelho, ainda não tenha dado os 30 minutos. Mas estou aqui na relação da confiança e da boa-fé que o professor Gustavo Gomes também já tratou. Então, quais são? Agora tem que descontar essa parte do agradecimento, do muito obrigado, porque são agora que vai começar, tá bom, Thaís? Bom, e quais são os grandes grupos de questões relacionadas à apelação que eu gostaria de destacar, dentro deles, alguns aspectos? Bom, em primeiro lugar, o cabimento mudou bastante no Código de Processo Civil de 15, se comparado ao Código de 73, que era muito mais simples. O professor Pedro Miranda, inclusive sua palestra que eu pude assistir, já tratou desse tema em certa medida. O segundo grupo é o próprio juízo de admissibilidade. Quem o faz, qual é a relação, não só do cabimento, mas dos outros requisitos de admissibilidade, como fica isso nessa nova apelação. Um terceiro grupo, que eu faço questão de destacar, é a questão do efeito suspensivo da apelação. Me parece aqui que o CPC, ainda que repetindo a regra do Código anterior, ele sugere, em suas exceções, uma dinâmica completamente diferente. E, a par disso, se der tempo, eu quero também falar de aspectos destacados do procedimento e do julgamento da apelação. Então, veja que eu serei um tanto quanto audacioso, considerando o tempo que tenho, para falar de cabimento, juízo de admissibilidade, efeito suspensivo, processamento e julgamento da apelação. E me permitam, meus caros, ser fiel ao máximo à premissa estabelecida no título da palestra e apenas destacar alguns aspectos, chamar a atenção, portanto, para estes aspectos destacados. A começar, como eu disse, pelo cabimento. Se tinha uma coisa simples na apelação no CPC de 73, era o seu cabimento. Ou seja, da sentença cabe a apelação. E a recíproca era verdadeira, ou seja, a apelação é o recurso cabível contra a sentença. Essa frase lapidar, e como eu disse, bastante simples, posta no CPC de 73, era, vamos dizer assim, fruto, inclusive, de um regime não tão claro que vigorava no CPC anterior, que era o CPC de 39. A depender do tipo de sentença, o recurso cabível não seria apelação, seria um outro recurso, seria o agravo de petição, e isso tornava o sistema um tanto quanto confuso. E aí o CPC de 73 simplificou da maneira maior possível. Da sentença cabe a apelação, e a apelação é o recurso cabível contra a sentença. Esta verdade não é mais tão clara e tão simples no Código de 15. Por quê? E aí o professor Pedro, ao tratar do regime da recorribilidade das interlocutórias, já me auxiliou neste destaque. Qual seja, a apelação é o recurso cabível contra a sentença e contra todas as decisões interlocutórias não agraváveis por instrumento. Então vejam como o cabimento da apelação, ele se tornou mais complexo, porque além de caber ou de ser cabível contra a sentença, a apelação também precisa ser oposta, caso a parte tenha sido prejudicada por uma decisão interlocutória contra a qual o Código, ou a lei, mais amplamente, não preveja o cabimento do agravo instrumento. Então, para que eu rigorosamente possa identificar todos os casos em que a apelação é cabível, eu tenho que também identificar, nos casos das interlocutórias, se contra ela cabe agravo de instrumento ou não. Vejam que o sistema não ficou tão simples, até porque as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, se é taxativa, se é exemplificativa, se admite uma interpretação ampliativa, enfim,
é algo que está sendo ainda questionado. E a reboque desta modificação no cabimento da reclamação, eu destaco outros aspectos. Porque, vejam, uma questão também aqui já tratada é a seguinte: nem sempre o mérito é tratado exclusivamente e necessariamente na sentença. Caso parte do pedido ou um dos pedidos cumulados que tenham sido formulados já estejam maduros para julgamento e outros, no mesmo processo, ainda não, cabe ao juiz decidir a parte do mérito já madura ou incontroversa em sede de decisão interlocutória. Ou seja, eu posso ter parcial decisão de mérito, não na sentença, em uma decisão interlocutória. E vejam que ironia, por assim dizer. Esta decisão interlocutória é agravável por instrumento. Então, vejam, eu não posso mais afirmar que a apelação cabe só contra a sentença, e eu também não posso afirmar que toda decisão de mérito é apelável, porque se parte do mérito for decidida em sede interlocutória, o recurso cabível contra essa questão de mérito, no fundo, é o agravo de instrumento. Então, me permitam fazer essa crítica, me parece uma constatação. O sistema do Código, no ponto de vista do princípio da correspondência, do cabimento dos recursos, ele ficou mais complexo, ele ficou mais sofisticado por todas essas questões que eu estou tentando sintetizar aqui. E, além disso, o Código, em algumas situações, meus caros, vejam, isso me parece importante também, ele vai permitir ou vai criar situações absolutamente inimagináveis num sistema mais simples do Código anterior. E eu vou dar um exemplo que me chama bastante atenção. A necessidade da parte vencedora do ponto de vista da sentença ter que apresentar uma apelação. Algo absolutamente, como eu disse, inimaginável no sistema do CPC de 15. No sistema do CPC de 73, desculpe. Agora, imaginem a seguinte situação. Pedido do autor julgado 100% improcedente, ou seja, a vitória absoluta e total do réu, com a fixação correta dos honorários. Do ponto de vista da análise da sentença, não é cabível a apelação, ou seria mais correto concluirmos que o réu, nesse caso, de total improcedência e honorários favoráveis a ele, do ponto de vista da sentença, não tem interesse em apelar. Mas podemos imaginar uma seguinte situação. Ao longo do processo, do desenvolver do processo no primeiro grau, esse réu, de repente, sofreu, sei lá, em sede interlocutória, uma multa por litigância de má-fé, ou uma multa que eu identifiquei esses dias, eu nem me lembrava dessa multa e da sua repetição no Código 15, aquela multa do artigo 202, obrigado, por uma cota mal feita nos autos do processo, o artigo 202 diz que o advogado pode ser punido com meio salário mínimo. Mas vamos ficar aqui na hipótese de litigância de má-fé. O réu foi punido por litigância de má-fé em sede interlocutória no primeiro grau. E não pôde agravar dessa decisão, porque trata-se de uma decisão que não está prevista no rol do 1015 e nem em lei nenhuma. Portanto, a decisão interlocutória que condena a parte por litigância de má-fé não é uma decisão agravável por instrumento, logo cabe apelação. Então, meus caros, podemos imaginar a seguinte situação. O réu olha para a sentença, total improcedência, os honorários a seu favor, e ainda assim ele terá que apelar. Ele terá que apelar, óbvio, não para discutir a sentença que lhe é favorável, ele terá que apelar para desfazer a decisão interlocutória que o puniu por litigância de má-fé e que ele não tinha recurso adequado a ser interposto imediatamente. E uma outra questão interessante, me permitam e me perdoem pelo acelerar aqui da fala, mas uma outra questão interessante é que esse interesse recursal, uma vez proferida a sentença, pode não surgir exatamente naquele momento. Vamos imaginar, de novo, uma sentença de total improcedência e, portanto, totalmente favorável ao réu, que, para se defender, havia requerido a produção de prova pericial. O juiz indeferiu. De novo, decisão interlocutória, não agravável por instrumento, temos que questioná-la na apelação. A priori, e neste primeiro momento, dada a total improcedência, a sentença é favorável para o réu. Logo, ele não vai precisar apelar. Agora, em caso de apelação do autor, o réu pode parar e pensar e falar, opa, peraí. Essa decisão de mérito, que agora me é favorável, pode ser revista pelo tribunal. E se for o caso de se rever a decisão de mérito pelo tribunal, é melhor para mim, do ponto de vista da minha ampla defesa,
que a prova pericial tenha sido produzida. Então, vejam, estamos diante de uma situação, fruto desse sistema complexo, em que, em um primeiro momento, no prazo da apelação, não há interesse em recorrer. Sentença de total improcedência, não há interesse do réu recorrer. Agora, na medida em que o autor interpõe o recurso de apelação, surge para o réu o interesse de apelar, ou de recorrer, não da sentença, mas daquela decisão interlocutória que indeferiu a sentença, que indeferiu a prova pericial. Estamos diante, meus caros, nesse campo de quê? Estamos diante da possibilidade de se impugnar uma decisão interlocutória não agravável, não na apelação, mas em sede de contrarrazões à apelação. Algo que, me parece, no sistema anterior não se colocava, pelo menos, de uma maneira tão clara. Então, vejam que o cabimento da apelação, essa ampliação do cabimento da apelação, no fundo, trouxe questões que acabam tornando a compreensão e a operação do recurso contra a sentença e, sobretudo, contra essas decisões, na minha leitura, como eu disse, um pouco mais, vamos dizer assim, sofisticado, um pouco mais, como eu disse, complexo. Vencida essa questão do cabimento, um outro tema que surge, muito próximo a ele, diga-se de passagem, é o juízo de admissibilidade da apelação. Porque o juízo de admissibilidade da apelação também sofreu alterações que aqui precisam ser destacadas. E eu escolhi, dada o tema, como eu disse, da palestra, destacar dois aspectos. O primeiro deles bastante simples, mas do ponto de vista prático, me parece que todos aqui já estão vivenciando, mas não custa apenas fazer uma breve referência. A extinção do papel do juízo de primeiro grau nesta análise da admissibilidade da apelação. Ou seja, aquele poder que o juiz tinha de admitir, ou mesmo não admitir a apelação, desaparece no CPC de 15, o juízo de admissibilidade é feito apenas e tão somente pelo órgão ad quem, pelo tribunal ao qual a apelação é dirigida. A reboque disso, extingue-se o poder do juiz de, aspas, declarar em que efeitos a apelação é recebida, e a reboque disso também, extingue-se duas hipóteses de cabimento antigas de agravo de instrumento, que era justamente para se discutir a inadmissibilidade da apelação, bem como a questão dos efeitos em que a apelação era recebida pelo juiz de primeiro grau. Aqui, me parece, nada demais, o Código andou bem, simplificou o procedimento, simplificou a análise da admissibilidade e permitiu, portanto, a subida para análise da admissibilidade pelo tribunal de praticamente todas as apelações interpostas. Praticamente não, de todas as apelações interpostas. E com quem fica este juízo de admissibilidade? A priori, monocraticamente com o relator da apelação. Ou seja, a apelação chegando no tribunal será distribuída, e não obstante, a priori, pelo menos, o destino dela ser um colegiado, o magistrado que realizará o juízo de admissibilidade monocraticamente será, como eu disse, o relator para o qual a apelação foi distribuída. E aqui uma pequena distinção, mas que me parece digna de destaque. O 557 do CPC de 73 autorizava o relator a não admitir, leia-se, negar seguimento à apelação manifestamente inadmissíveis. O que nos levava a uma discussão bastante interessante, na minha opinião, quase que insolúvel. Qual é a diferença entre uma apelação inadmissível de outra manifestamente inadmissível? Né? Eu não consigo ver a diferença. Ou seja, se você perdeu o prazo por um dia, ela é inadmissível. Mas se você perdeu o prazo por 20 dias, ela é manifestamente inadmissível. Será que é isso? Ou como chegar, enfim, a essa precisão terminológica? Aqui andou bem de novo o Código 15, o relator ele pode não admitir a apelação quando ele identifique qualquer hipótese de inadmissibilidade, suprimida aí a palavra manifestamente. E dentro desse contexto, meus caros, me permitam também destacar um outro aspecto, dos mais interessantes do que diz respeito à admissibilidade, e aqui não só da apelação, de todos os recursos, que é o que eu gosto de chamar de princípio da preferência pelo exame do mérito, que é uma regra que está consagrada em vários dispositivos do Código. O professor Pedro, no seu livro, O Novíssimo Sistema Recursal, destaca, se eu não me engano, 23 dispositivos só em sede recursal que privilegiam o exame do mérito,
E eu gostaria de destacar um deles, o mais genérico, talvez, que é o 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único, ele vai permitir que, toda vez que o vício do recurso, ou no caso aqui, da apelação, que impeça o mérito, for um vício, ou seja um vício sanável, seja um vício passível de correção, o relator, ao invés de imediatamente não admitir a apelação, deverá promover, dar a chance ao recorrente para que este corrija o vício, viabilizando, portanto, o julgamento de mérito. Há aqui, meus caros, uma ideia, um valor, uma regra absolutamente impensável à luz do Código de 73. A meu ver, andou muito bem o Código de 15 aqui, porque no CPC de 73, qualquer erro mínimo que fosse, implicava em absoluta e imediata inadmissibilidade do recurso. Olha, eu sou desembargador, eu tenho experiência de 30 anos de direito, mas na hora de preencher a guia do preparo, você colocou o CPF no lugar da data e a data no lugar do CPF. Eu não consigo mais julgar esse recurso. Né? Essa era a disciplina. E, portanto, estes erros e vícios formais, eles podem ser superados com essa, ou mediante essa oportunidade que cabe ao relator dar. Ele tem o dever de oportunizar essa correção pelo apelante. Sendo certo que, vejam, não se trata de algo absolutamente ilimitado. Porque se levarmos a ferro e fogo a possibilidade de uma correção ampla e irrestrita da apelação por força do 932, parágrafo único, bastaria em um primeiro momento, enfim, dentro do prazo, a parte derrotada dizer assim, apelo, escrever no sistema PJ, apelo, ponto. E todos os outros requisitos e todas as outras exigências formais pudessem ser propostas ou colocadas nesse prazo de 5 dias. É lógico que não se trata disso. E conhecendo os nossos tribunais, me parece possível prevermos ou esperarmos que o 932, parágrafo único, tenha uma interpretação restrita, como o STJ já está dando em alguns casos. Mas, de toda forma, é um direito do recorrente, em caso de vício sanável que impeça a admissibilidade, exigir do relator a oportunidade para que ele possa corrigir o vício e, nessa medida, privilegiar o exame do mérito, que é a ideia por trás do 932, parágrafo único, e desses outros 23 dispositivos que o professor Pedro destaca no seu novíssimo sistema recursal. Uma outra situação que eu gostaria de destacar, um outro grupo de questões, e aqui já vamos para o terceiro, depois você me fala o tempo aí, tá, Thaís? É o efeito suspensivo. Porque o efeito suspensivo da apelação é um dos melhores exemplos, talvez seja o melhor exemplo de algo que eu gosto de sempre destacar acerca desse novo código, sobretudo para aqueles que trabalham e trabalharam sob a égide do Código 73, que às vezes o mesmo texto, estando em um outro contexto, ele acaba sofrendo impactos e precisando ser interpretado de uma maneira diferente. Portanto, se olharmos o texto do artigo 520 e o seu correspondente, que é o artigo 1012, vamos ver que o texto é exatamente o mesmo. A apelação possui efeito suspensivo automático. 520, CPC 73. A apelação possui efeito suspensivo automático, 1012, CPC de 15. Porém, em ambos os sistemas, já haviam exceções. Os famosos incisos do 520, hoje incisos do artigo 1012, que possuem uma novidade, entretanto. E essa novidade, meus caros, da leitura que eu faço, vamos dizer assim, é revolucionária. Ela é extremamente impactante, extremamente significativa. Porque os incisos, eles começam se equiparando. Olha, a apelação tem efeito suspensivo, não podendo a sentença produzir efeitos imediatos, quando? Aí começa lá, no caso de alimentos, divisão e demarcação de terras, determinação de instituição de arbitragem, essas já estavam nos dois sistemas. Porém, no CPC de 15, há uma previsão, a meu ver, como eu disse, extremamente impactante, que é o 1012, inciso 5, que vai dizer o seguinte: não terá o efeito suspensivo automático a apelação contra a sentença que revoga, confirma ou concede tutela provisória na sentença. Vejam, meus caros, que são 3 situações. A primeira é a seguinte: o juiz
com base em uma cognição sumária, assodada, em razão, vamos supor, da urgência, ele autoriza, ele concede uma tutela provisória. Mas na sentença, após a instrução e oitiva do réu, esgotamento do contraditório ampla defesa, ele na sentença revoga a tutela provisória concedida. Se a apelação, nesse caso, tivesse efeito suspensivo automático, a sentença que revogou não produziria efeitos. Consequência, a tutela provisória teria sido revogada, mas ela continuaria produzindo efeitos. Não é o que o Código quer. A segunda é a situação inversa. O juiz já concedeu a tutela provisória, com base em um juízo, com base em uma cognição sumária, e após o contraditório e ampla defesa terem sido esgotados em primeiro grau, ele se convenceu ainda mais do direito e sentenciou, confirmando a tutela provisória. Ora, meus caros, é lógico que essa sentença não pode ter seus efeitos suspensos. Imagina que um camarada que está se valendo da instalação do home care, do tratamento em casa, esteja usufruindo desde o início do processo, dada a tutela provisória. Não seria agora que o direito foi confirmado em sede de sentença, que a apelação teria o condão de suspender esses efeitos. O advogado ligando para o cliente seria, no mínimo, uma situação, enfim, constrangedora. Olha, agora ganhamos com certeza, mas agora cabe um recurso com efeito suspensivo, então o pessoal vai tirar todo o equipamento daí. Então o 1015 impede essa segunda situação, a sentença que confirma a tutela provisória não se sujeita à suspensão por força da apelação. E a terceira situação é a que me parece a mais revolucionária, inclusive impactante, do ponto de vista da atuação, sobretudo do advogado, que é a situação em que o Código deixa claro que não possui efeito suspensivo automático a apelação contra a sentença que concede tutela provisória. Então, vejam, meus caros, uma primeira observação precisa ser feita aqui desde logo. O Código admite claramente, por mais contraditório que isso possa parecer, o Código admite claramente que a sentença também é palco de concessão de tutela provisória. Por que isso aparentemente é contraditório? Ora, porque a sentença é o palco da tutela definitiva. E do ponto de vista lógico, esquecendo um pouquinho a lógica jurídica, do ponto de vista lógico, se eu estou dando uma tutela definitiva, eu não preciso dar também a provisória. Mas vejam, aí me permitam usar essa expressão ilógica, se o juiz dá, aspas, só a tutela definitiva, artigo 1012 caput, apelação com efeito suspensivo, sentença não produz efeitos. Se o juiz dá a tutela definitiva e também concede na sentença a tutela provisória, a apelação não tem efeito suspensivo, em outras palavras, a sentença tem aplicabilidade imediata. E vejam, meus caros, que no sistema do CPC de 15, tutela provisória é um gênero, que não se confunde apenas com a espécie que estamos mais acostumados, qual seja a tutela provisória de urgência, geralmente pedida desde a inicial. Né? Eu acho que tem uns 10 anos que eu não vejo uma inicial sem pedido de tutela provisória. É um combo. Geralmente vem, tipo o lanche do McDonald's. Tem 3 coisas aqui que é melhor você pedir do que não pedir. É justiça gratuita, tutela provisória, e já que estamos aqui, né, estou aperreado, vim no judiciário, dano moral. Toda petição inicial tem esse trio. Né? Não adianta, se você quiser tirar, vai dar mais complicação. Mas vamos supor que não seja caso de urgência. Vamos voltar. A tutela provisória é gênero, que além das hipóteses de urgência, já foi tratado aqui agora há pouco. Também pode ser concedida em situações de evidência. Situações em que, mesmo não havendo urgência no provimento jurisdicional, é tão alta a possibilidade de vitória da parte que a sentença reconhece como aquela que tem razão, que o juiz ele pode, em razão ou por força desta evidência, conceder a tutela provisória. São as hipóteses do artigo 311. Óbvio, não vou tratar todas aqui, já tomei o cartão de 5 minutos, e fazem uns 3. Né? Mas vamos pegar só a situação do artigo 311, inciso 4, que diz mais ou menos assim, eu não estou com o código aqui. Se o autor fizer prova suficiente e o réu não opuser prova capaz de gerar dúvida, é possível que seja concedida a tutela de evidência. Aí eu pergunto para os senhores, tudo bem, em uma liminar, logo após ali a análise da contestação, essa
existência de uma prova robusta, ou essa conclusão do juiz que as provas do réu não são capazes de gerar dúvida, ainda não estão presentes. Mas eu pergunto para vocês, no momento da sentença, pode ou irá o juiz afirmar o seguinte: olha, eu estou ainda com um pouco de dúvida, mas já que eu tenho que julgar, eu vou sentenciar aqui? Ou não somos forçados a concluir que a sentença é o palco da decisão definitiva, logo o juiz está livre de dúvidas? Tudo isso para dizer o seguinte, meus caros, é bastante sustentável pelo advogado, porque a tutela provisória, a meu ver, tem de ser requerida, não pode ser concedida de ofício, que o advogado, ao sentir que o processo está para ser sentenciado, apresente o seguinte requerimento: ao final da audiência, em que as provas orais já foram produzidas, em sede de razões finais, que às vezes a gente não usa muito para muita coisa, o advogado apresente o requerimento: excelência, já que o próximo ato é a conclusão do processo para a sentença, vem através desta requerer que Vossa Excelência, na sentença, além de julgar procedente, conceda tutela provisória de evidência com base no 311.4, afinal de contas, Vossa Excelência está convencido da robustez da minha prova e o réu não pôde opor prova capaz de gerar dúvida. E antes que o juiz pergunte para que você está pedindo uma tutela provisória tão ao final do processo, você já adianta. A concessão da tutela provisória na sentença, aqui requerida, me faz poder escapar do 1012 caput e me permite que eu me encaixe na exceção. 1012, inciso 5. Resumo da ópera. A apelação da parte contrária não terá o efeito suspensivo automático. A sua sentença de procedência, se vem com essa frasezinha, com esse capítulo, com essas meia dúzia de palavras, passa por isso a produzir efeitos imediatos. Então vejam como isso, na minha leitura pelo menos, confirma a ideia de que muitas vezes o mesmo texto, em outro contexto, ele pode ser pensado de um modo absolutamente distinto. Falaria também, se tivesse tempo, de outros dois grupos de questões. Eu falei aqui do cabimento, falei do juízo de admissibilidade e tentei resumir a minha concepção do efeito suspensivo. Poderia falar também do processamento da apelação e destacar a ampliação ou a remodelação do papel do relator. E poderia também falar da ampliação do julgamento quando a apelação é interposta contra a sentença extrapetita, infrapetita, que extingue o processo sem resolução do mérito, que nos termos do 1013, se superada essa questão em sede de apelação, desde logo abre a possibilidade do tribunal julgar as outras questões rigorosamente não enfrentadas pelo juiz. Mas recebi aqui o tempo encerrado e tem uma fama muito grande aqui, na ESA como um todo, de Santa Catarina, de sempre extrapolar o tempo. Mas serei sucedido de dois brilhantes professores, os senhores estão cansados numa sexta-feira, e hoje, depondo contra a minha fama, eu vou encerrar no tempo, ainda que tenha proferido uma palestra incompleta e, de uma certa maneira, também um pouco apressada. Mas eu agradeço enormemente, de novo, a atenção de todos e agradeço agora, em presença, ao meu amigo Pedro Miranda, que está rindo aqui, não acreditando que eu cumpri o tempo, mas essa também eu gostaria que ficasse registrado no meu histórico, aqui no meu registro, no meu currículo. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu.